Você sente aquele vazio interno, aquela sensação de estar perdido, aquela necessidade de silenciar, de se afastar das pessoas, dos ambientes, dos lugares que você costumava ir, vendo tudo aquilo como sem sentido. Você está passando por momentos de reavaliar o seu propósito, seja da sua vida pessoal, seja do seu profissional? Bom, se você está vivenciando alguma situação parecida com essas que eu citei, você provavelmente está passando por um processo de despertar espiritual. Então, vem comigo que hoje você vai entender um pouco mais do que é o despertar espiritual e de como ele pode afetar totalmente a sua vida. Eu sou a Camila, instrutora da Escola Sacra Metatron de Amor e Luz, e hoje te convido a conversarmos um pouquinho sobre o processo do despertar espiritual. Bom, como o próprio nome já diz, né, é o despertar para as questões espirituais. E muitas vezes isso acontece sem a gente se dar muito conta do que realmente está acontecendo, né? Bom, alguns anos atrás, no meu caso, eu estava ali seguindo a minha vida, a minha rotina, saindo com os mesmos amigos, né? Indo aos lugares ali que eu estava acostumada, tendo ali, né, aquelas questões de foco nas conquistas materiais, seguindo a vida como, né, programado, até que chegou um momento que o vazio ali predominou, né? Eu saía, fazia as coisas que eu estava acostumada, que eu gostava, mas começou a ficar sem sentido, começou a ficar sem propósito, me sentia desconectada, sentia um vazio ali muito intenso. As pessoas, né, que eu saía já não tava mais assim muito legal, por assim dizer, não me conectava mais com os assuntos, com as questões, e isso foi me lembrando, né, que quando eu era até um pouco menor, assim, lá pela infância, indo para a pré-adolescência, eu sempre acreditava, sabia que tinha alguma coisa a mais, tinha algo ali já, né, internamente, que sempre me deixou com uma vontade de conhecer mais coisas misteriosas, por assim dizer, que naquela época eu achava assim. Até que nesse processo, né, foram aparecendo então alguns livros, filmes que foram assim grandes viradas, que eu comecei realmente a, né, a pesquisar, a querer entender cada vez mais por vários assuntos espirituais, né? E aí que começou mesmo conscientemente o despertar. Mas o que eu queria trazer em foco para vocês hoje é que muitas vezes esses vazios que a gente sente, desconexão, né, da nossa carreira, da nossa vida pessoal, quando a gente começa a refletir, será que é isso mesmo que eu quero? Esse trabalho, né, que faz sentido para minha jornada? Quero continuar, né, nesse ritmo com amigos? Quero ficar solteiro? Quero casar? Quero ter filhos, né? Muitas vezes a gente começa a questionar essas coisas profundas, essas bases, né, da nossa vida. E muitas vezes é o início do seu despertar espiritual. E pode ser às vezes muito solitário, né? Porque você não tem com quem conversar, não tem, né? Às vezes pessoas que também estão se interessando por essas questões mais profundas, né, da alma. Então, são algumas dificuldades que pode aparecer. Mas quando você abre o seu coração, né, você se coloca ali disposto a realmente entender, se abrir para esse novo que está chegando, né, em você, muitas coisas começam a acontecer, né? Pessoas chegam, chegam indicações, chegam às vezes por vídeos, por redes sociais, de pessoas que você menos espera, pessoas que você conhece. Então é muito importante, né, se respeitar no seu momento e se abrir, porque com certeza várias sincronias, várias situações para poder te ajudar e auxiliar nesse processo vão acontecer. Quando nós nos abrimos, né, e deixamos fluir tudo que vai chegando a nós, pode ser que aconteça grandes viradas, né, e despertares maiores ainda na nossa vida. Eu, por exemplo,
lá naquele início, né, da jornada, eu lembro que os meus pais, eles foram assistir um filme que estava passando no cinema na época, que era o filme que os primos deles convidaram eles para irem, que é o filme Nosso Lar. E aí eles falaram muito bem do filme, eu fiquei toda curiosa e aquele filme não saía da minha cabeça. Até que quando, né, já estava disponível ali para poder assistir em casa, quando eu assisti, para mim foi muito uau, eu sabia que tinha alguma coisa a mais, né? A questão ali, né, do espírito, da alma, das reencarnações, né, da continuidade da vida, da profundidade mesmo, né, das questões em relação à matéria, espírito, foi muito profundo para mim. Então, a partir deste filme, né, eu comecei a pesquisar vários livros, conheci pessoas aleatoriamente, né, que foram me indicando. Daí fui fazer cursos, né? Curso primeiramente em casa espírita, depois assuntos espirituais, chakras, foi vindo reiki, foi vindo outros tipos, né, de capacitações espirituais, até que eu cheguei na ESMAL, né, a Escola Sacra Metatron de Amor e Luz, que fez toda a diferença na minha jornada, porque eu estava buscando, né, todas essas questões, mas muito voltada para fora, para o outro. E a ESMAL, ela me ajudou, né, a me reconhecer mesmo como alma, a entender, né, o meu processo e começar o meu desenvolvimento mesmo espiritual. Então foi bem fundamental nesse processo. Então fica o convite para vocês conhecerem mais a Escola Sacra Metatron de Amor e Luz, seja aqui no canal, no Instagram, nas redes. A gente tem vários cursos de formação e desenvolvimento da consciência superior que eu super recomendo, é muito maravilhoso e realmente transformou a minha vida. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para o seu coração. Conta aqui pra gente nos comentários como foi o seu processo ou como está sendo, que a gente vai adorar saber e compartilhar mais sobre. Até mais!